Poesia e metáfora nas ondas do eletrocardiograma. Dizem que uma imagem vale por 1000 palavras. Então, um ECG valerá por 12.000 palavras. Dizem que um só poema vale por muitas imagens. Então, uma folha de eletro vale um livro de poesia. Apresentações costumam tratar sobre a contribuição que o eletro oferece ao registro do coração. Pois saiba que essa tratará do inverso. Quando o coração nada mais tem a oferecer para o eletro registrar. Ao fim de um congresso do coração, nos pareceu justificado resgatar a arritmia final. Por falar na palavra fim, a finalidade dessa apresentação não será a arritmia. Literalmente, as arritmias aqui serão um meio e não um fim. Por vezes, fins justificam meios. Tampouco a morte súbita não terá qualquer protagonismo, porque essa apresentação é toda sobre vida. Fica proibido fibrilar aqui. O nosso menu das arritmias potencialmente fatais que vamos tratar e, no fim, uma frase linda do escritor e filósofo americano Ralph Waldo Emerson. Olha que bonitinho, cada pássaro é uma onda do elétron. P, Q, R, S, T, U. As ondas moram no elétron, mas o que acontece quando as ondas abandonam o traçado? O que acontece quando as ondas abandonam o traçado? Só então sobrevém a verdadeira arritmia, a ausência de ritmo, o silêncio elétrico. As ondas de um elétron possuem amplitude em miliampere e duração em milissegundo, que são finitas. Porque um dia as ondas, porque elas abandonam sua linha de base? A ausência formal de ondas pode ser bela e solene. A ausência de ondas
não é necessariamente triste. Ele tombou docemente, como tomba uma árvore. O ritmo vai alentecendo docemente até que decai. Em certas bradiarritmias, já na fase avançada da parada, o ritmo decai de forma lenta e sequencial. Não fez sequer ruído por causa da areia. Quando a vida está em processo de desertar o corpo, pode ser registrada a atividade residual perdida e solitária no deserto elétrico do coração. Nós chamamos isso ruído elétrico. Existem vários tipos de deserto. Desertos espirituais, deserto elétrico. Uma casa cujo dono foi embora. Apenas a espícula do marca-passo, sem nenhuma captura. Aonde estão os batimentos que moravam aí? Uma casa, havia um dono desse coração. Aonde foi os batimentos que um dia moraram aí? A despeito de nossa justificada preocupação com as trocas de gerador, a bateria de um dispositivo, ela sobrevive ao seu portador. Mesmo depois que ele vai embora, o gerador fica. Os batimentos cardíacos começam na 5ª semana de vida intrauterina. Por vezes eles terminam no momento inesperado. Até quando persistem as sístoles elétricas. A longevidade dessa homogeneidade elétrica dos ventrículos, ela é um mistério da eletrofisiologia. Quanto tempo dura? A fibrilação é uma fera que não desperdiça o ataque. A FV, ela é a predadora suprema. Ela pode correr e despedaçar a fisionomia do QRS. Uma vez deflagrada, seu curso para a morte será quase sempre irreversível. Porém, existem raríssimos exemplos na literatura de reversão espontânea de FV prolongada, sem choque.
reversão espontânea. Veja essas altivas ondas R se pegando em torsades. Olha que linda torsade. Torsades de pontes, torção de pontas. Esse nome é devido à dança do vetor do QRS, girando 360 graus em torno do seu próprio pescoço. A torsade é uma valsa. A torsade ataca rápido demais, procurando torcer o pescoço do QRS. São típicas da torsade de ponte essas múltiplas investidas não sustentadas. Contudo, a morte súbita só precisará de uma investida um pouco mais prolongada. Esse lobo é perigoso. Nós sabemos que Wolf em inglês, com um F, significa lobo. Olha que lobo perigoso. Um feixe solitário e desgarrado, lateral esquerdo, com período refratário menor que 240, ele possui elevado risco de pré-excitar FA e FV. A gente diz então que o Wolf morte. Um Wolf agonizante. Quem não se comove? Viu a lágrima? Um batimento sem pré-excitação, um batimento com pré-excitação. Bigeminismo pré-excitado intermitente. O lobo chora. Esse é a pré-excitação. Antes da ablação definitiva, pode sobreviver a atividade residual intermitente do feixe. Dizemos então que o Wolf está ferido, mas ainda vivo. Contudo, o tempo dele está contado. Um torque no catéter tira um pouquinho a curva e mais 60 segundos de radiofrequência darão cabo dele. Aplica. Pronto. Não tem mais Wolf. Resolvido. Aplica. O Wolf acabou. A sala está livre. Os irmãos Brugada atacam e atacam, mas tomam cada choque, cada coice. FV, o CDI entra, sai, FV de novo, novo choque, FV de novo, novo coice. Os elementos para FV, de tão numerosos e ferozes, podem investir sucessivos ataques, requerendo múltiplas descargas.
padrão típico de Brugada. Eu sempre gosto de comparar com aquela duna, o esquibunda, lá do Morro Branco. Essa seria a duna, a areia da praia, e eles descem direto. A onda tem invertida, é a água. É como se o indivíduo escorregasse por essa rampa de V1, V2, quase triangular. É como se ele escorregasse, oh meu Pai, é como se ele escorregasse para a morte. Então vamos colocar um CDI. A aparência típica do padrão Brugada lembra mesmo um escorregador que cai numa piscina. E esse Supra, nós sabemos, ele espelha a diferença de duração da repolarização do endocárdio para o epicárdio da via de saída do VD. No Brugada, o tempo de repolarização epicárdico, ele está consideravelmente encurtado. E esse gradiente elétrico do epi para o endocárdio na via de saída do VD é que produz a aparência desse Supra. Não é a duração de vida, mas a profundidade. Não importa necessariamente a duração, mas a profundidade que tu dás na tua vida. O Brugada, ele reflete duração, um gradiente elétrico, e ele reflete profundidade. Tua vida pode ser longa, mas rasa. Nossa vida pode ser curta, mas profícua. Olha o Brugada se segurando aonde pode. Sinusal. O CDI não impede que ele caia, mas o CDI impede que ele chegue ao chão. O que acontece quando o QRS se desfigura e fibrila? Numa apresentação sobre morte súbita, um slide todo em branco como esse não será de todo destituído de conteúdo. Para terminar, as cortinas se abrem e nós vamos entrar numa sala de parada, no eixo vermelho. Vamos entrar? Vem comigo, vamos abrir a porta. Cenas fortes dentro dessa sala de parada.
existe um paciente fibrilado. Esse é o ritmo. Um sistema biológico não fibrila enquanto quer, mas enquanto pode. Cada milissegundo e cada miliampere são caros e seu preço é pago em ATP. Dizem que ao final do traçado ou do trajeto, as almas imploram na hora H por qualquer acréscimo de ondas para oferecer. O coração morre quando não tem mais nada a oferecer ao elétron. Muito obrigado.